vazio. Por isso eu te peço que o Senhor venha falar com cada um de nós. Deus, visita quem está cansado agora, Senhor. Tira esse fardo das costas, essa dor na nuca, que desapareça, essa ansiedade, inquietação, aquilo que te incomoda, ser repreendido agora por poder do nome de Jesus. Clamamos o teu sangue, Cristo, nesse ambiente, e vamos com tua presença santa, e fale a cada um de nós, Pai. Ministra esta palavra, revela ela em nome de Jesus. Deus, tudo que o Senhor fizer aqui, em nós, através de nós entregamos a Ti a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode sentar-se, por favor, mano. Nosso tema: sofrer segundo a vontade de Deus. Você sabia que o cristão sofre muitas vezes? Tem gente que pensa que é só receber as bênçãos de Deus, o beneplácito de Deus, o favor de Deus, a provisão de Deus, o milagre de Deus. Eu conheço, tudo isso é para nós, amém? Mas muitas vezes nós vamos precisar sofrer segundo a vontade de Deus. Versículo 1: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. O que é armar-vos? Armai-vos também do mesmo pensamento. Armar aqui é no sentido de você vestir uma armadura, ir para a guerra. E qual era o pensamento de Jesus Cristo? Você lembra? O único pensamento que Jesus tinha nessa terra era fazer a vontade do Pai. Ele não tinha outra vontade no pensamento nenhum, era fazer a vontade do Pai. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz que ele se humilhou a si mesmo, tomou forma de servo e foi obediente em tudo. O único desejo de Cristo no coração dele é: eu quero fazer a vontade do meu Pai. Incrível que nós vivemos em tempos em que aqueles que se dizem cristãos, eles não abrem o coração para fazer a vontade de Deus. E muitos questionam: pastor, por que Deus não me abençoa? Mas tem algo que está errado na vida da pessoa. A gente não está aqui para achar pecado na vida de José, da Maria, não. Mas tem algo que não está certo, sim ou não? Você tem um filho ou uma filha, e ele obedece você, ajuda você em casa, né? É uma criança obediente. Se você tiver como, você não vai dizer não para ele, vai dizer: mãe, queria boneca, pai, queria carrinho, também não dou. Você não faz isso, querido? Eu sou pai também. Você não faz? Às vezes o bichinho é ruim, você fica com vontade doida de ir lá e comprar um presente, mas e se for bonzinho, certo? Então muitas vezes nós estamos precisando tornar-nos obedientes à palavra de Deus. Coloquei no grupo hoje lá que esse ano o tema é ouvir e praticar a palavra de Deus, irmão. Ou então nós estamos fazendo aqui só um joguinho, só um engano. Eu sirvo a Deus, sou fiel com Deus, busco a Deus, e cadê Deus? Está na hora de cada um de nós termos uma experiência com Deus, sim ou não? Filipenses 2,5: tende em vós o mesmo sentimento, tem tradução que diz pensamento, que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, vamos ter o mesmo pensamento do Senhor Jesus: obedecer a Deus, fazer a vontade do Pai. Amém? Amém. O versículo 2 diz assim: para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. O que é viver na carne? O nosso tempo aqui na terra. O que nos resta? Tem uns que falta 10, outros 15, outros 20, 30, 40, 50, 60, 80, se Jesus não vier. Amém? Jesus pode vir em qualquer momento, é promessa dele. Mas se todavia ele retardar a vida dele, talvez ele quer alcançar mais gente, né? Pode ser que nós vivamos muitos anos com a permissão dele. Mas lá em Romanos 8, versículo 12, fala algo interessante. Assim, pois, irmãos, somos devedores de uma carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viveis segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificares os feitos da carne, do corpo, certamente vivereis. Amém? Muitos cristãos, eles não sabem o que é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Versículo 14 diz que pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Gente, tem cristão que nunca foi orientado por Deus em nada. Ele compra, vende, se arrebenta, entra em relacionamento, sai, se lasca todo e diz: Deus, por quê? Porque ele não consegue escutar a voz de Deus, porque está na carne.
Lá em Romanos 8:8 diz: se estáis na carne, não pode agradar a Deus. Qualquer decisão que você viesse a tomar na vida, você tinha que conversar com Deus. Deus, eu preciso de uma orientação do Senhor. Eu orei 3, 4 meses, queria voltar a fazer faculdade, e Deus fala comigo, Deus não falou. Eu vou meter a cara? É ruim, não vou não. Talvez no segundo semestre, mas nesse ficou bem claro que não. Eu tive convicção lá para casar, tive convicção para começar a igreja, e eu não posso fazer nada se quer, né? Que a hora que o trem azedar, você fica em dúvida: será que foi Deus mesmo? Sim ou não? Então o cristão precisa ser sensível à voz de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 5 também fala da carne. Aquele, pois, que vos concede o Espírito é que opera milagres. Versículo, deixa eu ver aqui esse versículo. Versículo 10. Eu não tenho errado aqui, mas tem mais aqui. Gálatas 5,19 fala das obras da carne. O que é as obras da carne? É aquilo que as pessoas que estão na carne fazem. Amado, uma pessoa que está cheia de Deus, ele não vai fazer algumas coisas. Ele não vai olhar para o traseiro de uma mulher na rua, vai passar um bicho de todo tamanho. Ele não olha. Ele é casado, tem aliança com Deus e com a pessoa em casa. Mulher também não olha para ela, pode passar um cara mais bonito do mundo, ela nem olha. Ela tem um lindão em casa. Amém? 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 Você tem o seu marido em casa. Tudo bem? Amém? 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 Então, assim, uma pessoa que está na carne, ela vai fazer esse tipo de coisa aqui, ó. Mas as obras da carne são conhecidas, são o que todo mundo conhece, todo mundo vê, amado. E são prostituição, impureza, lascívia, tudo na área do sexo, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria. Comer demais é pecado. E coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Amém? Pastor, qual que é a vontade de Deus então? Porque nesse versículo 2 aqui diz que nós devemos, mas segundo a vontade de Deus, qual que é a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses 4,3 diz assim, e essa é a vontade de Deus, 2 pontos, a vossa santificação e que vos abstenhais da prostituição. A vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida é santidade, é fugir de coisas erradas. Amém? A igreja de Deus, que é os cristãos do mundo inteiro, estão presos em pecados na área sexual. Tem gente que não sai das igrejas e está preso na pornografia. É um filho de Satanás que, se morrer, vai para o inferno, porque Deus abomina a pornografia, a prostituição, tudo isso está debaixo do juízo de Deus. Mas não quer mudança. Ainda fica bravo quando o pastor prega. O pastor prega pesado. Eu pregando que prega, eu matei gente que sai do pecado. Você imagina se o pastor deixar o crime mais light. Qual que é a vontade de Deus, pastor? 1 Pedro 2,15 também fala da vontade de Deus. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais imodecer a ignorância dos insensatos. Qual que é a vontade de Deus? Que você tenha uma vida tão reta com Ele, que aquele que te odeia, que te persegue, vai ficar de boca calada diante de você, porque não vai conseguir achar nada para falar de você. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida também. Qual que é a vontade de Deus, pastor? 1 Tessalonicenses 5,18 de novo lá. Em tudo dá graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo você tem que agradecer a Deus. Pastor, não tem apertou, glória a Deus. Pastor, o negócio ficou meio zonzo, glória a Deus. A mulher ficou minuta, glória a Deus. O homem morreu, glória a Deus, Senhor. Em tudo dá graças. Você tem maturidade para isso? Porque dizer que Deus é bom quando você está só a favor, isso qualquer Zé Mané consegue fazer. Agora, quando o está dando essa, você diz, bendito seja o nome do Senhor. Eu estou firme porque eu amo meu Deus. Eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele me dá. Eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é na minha vida. Bendito é o nome do Senhor. Você consegue dizer? Porque muito cristão, ele começa a murmurar. Quando você murmura, ou é uma canção para Satanás, é uma adoração para o diabo. Reclamar adianta alguma coisa, amado? Sim ou não? Me ajuda, pelo amor de Deus. Em tudo dá graças a Deus. Pastor, o casamento está passando por outra. Bendito seja o nome do Senhor, porque a minha vitória vai ser muito grande, meu Pai. Amém. Pastor, o trem apertou, pastor. E o que eu faço? Glorificar o Senhor, porque a minha provisão vai ser tremenda. Aleluia. Amém. Pastor, o médico falou que eu estou com a pereba, não tem cura. Bendito seja Cristo, porque o meu Deus já me curou. Aleluia. Amém. Nossa, murmura.
Essa não é, tem que mudar o disso, minha filha. Tudo bem? Posso continuar? Você está aqui, meu amado? Gente, vamos crescer. O que tem que acontecer na sua vida para você fechar essa matraca sua e parar de reclamar? Fala para mim. Se for dinheiro, não tem mesmo, mas não pode orar mais, não pode, né, orar mais. Talvez você possa tornar um pouco aqui pela tua vida. Talvez tem que ter mais umas 3, 4 horas, mas a gente estica aí. Eu faço um turno, você faz outro. Mano, o que o crente fala disso, que ele é, o que ele vai ter. Enquanto você não parar de reclamar, amém, Gustavo, Fabiano? Enquanto você não parar de reclamar, pode não acontece na tua vida. Eu vou falar o nome aqui hoje, o nome que Deus me der, eu vou falar. Talvez as pessoas comecem a cair a ficha, gente. Deus é bom, é maravilhoso. Tudo que ele podia fazer, ele fez por mim, por você. Está na hora que nós vivemos coisas grandes nele, para a glória dele, aleluia. Amém, glória a Deus. O povo de Deus, amado. Aí fala de Jó, aí Deus elevou. Eu não queria saber se nós tivéssemos o caráter de Jó. Da glória a Deus, quando está tudo bem, amado. É maravilhoso. Encontrei da mãe disipada assim, encontrei ele para o seu lado. Você dá glória a Deus também? E tudo dá graças a Deus. Mas você não está entendendo, amado? Quantas vezes eu não entendi, estava atolado ali na 4 lá, quando eu estou fundido, saindo fumaça lá carneiro. Eu falei, Deus, eu não estou entendendo nada. Mas eu sei que o problema está em mim. Bendito seja o nome do Senhor. Aí chegou o cara com o trator para arrancar o carro lá, e quando puxou, arrancou tudo o carro lá. Os para-choques, saiu tudo, isso é só olhar a caveira lá fora. Eu olhei para aquele carro todo destruído e falei, Senhor, eu sei que a minha vitória vai ser grande, Senhor. Amém. Aquele que me prometeu não mentiu para mim. Amém, eu creio. Me desse humildade para passar por esse momento glorificando o teu nome. Aleluia. Abri a Bíblia no meio daquela lama e observar em Abacuque, capítulo 3, versículo 18, né? Ainda que 17, ainda que a figueira não floresça, nós já estamos na virgem, ainda que tudo deu tudo errado. Cadê? Me ajuda aí. Abacuque 3, 17, diz o apóstolo, que eu nem lembro mais, já tanto tempo. Ainda que a figueira não floresça, gente, você que planta café, mandioca, sei lá o que é, mamão, açaí, você quer entender, não lê? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na virgem, o produto da oliveira minta, florou o negócio, mas não deu nada. E os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam roubadas lá do curral, e nos currais não haja gado. 18, por favor. Todavia eu me alegro no Senhor, aleluia. Jesus, meu Deus, é a minha salvação. Aleluia. 19. O Senhor Deus é minha fortaleza, e faz os meus pés como os da costa, e me faz andar altaneiramente. Amém. Você está na luta, mas você não está derrotado. Eu creio que meu Deus é vivo, eu creio que Ele é poderoso, eu acredito. Aleluia. Glória a Deus. Na primeira lapada eu creio que ele diz, meu Deus, que será de mim? Não sei o que será de ser, amado, mas eu sei que aquele que crê verá a glória do Senhor. Amém, eu creio. Isso. Qual que é a vontade de Deus, pastor? 1 João 2,17 também fala da vontade de Deus. Aguentei aqui hoje um pouquinho. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, a sua vontade, o seu desejo. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém. Querido, você não nasceu para morrer, você nasceu para viver com Deus. Amém. Glória a Deus. Mas para isso você tem que fazer a vontade dele. Oh, Deus Santo. Glorifica Deus pela tua vida. Eu sei que você vai estar com Ele. Irmão. Amém. Glória a Deus. Mateus 7,4 fala da vontade de Deus. Não, 7,4 não, me entendo agora errado aqui. Salmo 143, 10. Salmo 143, 10 também fala da vontade de Deus. Cadê 143, careca? Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Aleluia. Amém. Quando você busca a vontade de Deus, você pode escolher que terreno você vai andar, se é plano, se é montanhoso. Glória a Deus. Tudo bem? João, deixa eu ver se vocês vão ver. Eu quero te falar aqui para não correr risco de errar de novo. Um cego de nascença foi curado por Jesus. Só que quando ele abriu, Jesus não estava mais lá. Os religiosos da época caíram no pau em cima dele. Quem que te curou, rapaz? Quem te curou? Né? E ele falou, aí depois Jesus aparece para ele, aí ele descobriu, foi Jesus Cristo de Nazaré. Esse homem deve estar em pecado, porque eu já sabe, o religioso sempre dá um jeito para, né? E aí esse cego,
que não tinha pouco conhecimento, tinha pouco conhecimento da palavra de Deus, ele tem uma revelação de Deus extraordinária, amado. Sabemos que Deus não atende pecadores. Então, eu também sei, você sabe, que cair em pecado, Deus não responde ele. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse atende. O ex-cego deu um acento a todo mundo aqui. 9h31 de João. Quer a resposta de Deus? É muito fácil, é só fazer a vontade dele. Amém? Tudo bem? Mas quando nós buscamos a vontade de Deus, Ele manifesta a vontade dele em nossa vida. Romanos 12:2 diz que a vontade dele para a minha vida e para a tua é o que é? Boa, perfeita e agradável. Quando você dispõe seu coração a buscar a vontade dele. Tudo bem? Versículo 3. Porque basta o tempo decorrido para ter executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissolução, concupiscências, borracheiras, bebedices, indetestáveis e idolatria. A vontade de Deus é antagônica, contrária à vontade do mundo ou dos homens, amados. 1 João 2,15-16 diz que não ames o mundo, nem o que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, como que está lá, Jesus. 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 16. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. Quem que é esse maligno? Satanás. O mundo está no diabo. Tudo bem? 1 João 2,17 diz que o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas o que ele faz, a vontade de Deus permanece para eternamente. Glória a Deus. Pare de fazer a vontade das pessoas, amado, os gentios do mundo, e passe a fazer a vontade de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele está fazendo a vontade do marido, da esposa, não sei de quem, do pai e da mãe, que nem é de Deus, está fazendo coisa errada, mas não precisa fazer vontade. Não, você precisa fazer a vontade de Deus. Você fazendo a vontade de Deus, tudo vai se alinhar na tua vida e na minha vida. Amém. Versículo 4. Por isso, sem entender aqui versículo 3, o que é borracheiras? Alguém sabe aqui? Não é borracharia, tá, gente? Alguém sabe? Borracheiras é quando o cara bebe até cair. Quem quer igual eu aqui no mundão, que bebia até hein? Quem aqui? 1, 2, 3. Caía também? Vixe, sabe? Né? Quem mais vai? Ele mais cachaça 3, né? Então, assim, borracheiras é quando o cara bebe até cair, perdeu o controle da situação. Pode deixar para ela ficar sozinho, né? Aqui é carnaval, né? E bebedice aqui é aquele cara que bebe, mas que não fica bêbado nesse ponto. Ele bebe, manhã, tarde, à noite, né? Quando tem oportunidade, mas não fica bêbado a esse ponto. Então, são esse tipo de gente que nós fazemos à vontade do mundo e das pessoas lá fora. Quantas vezes você nem queria beber, e o chegou e falou assim: eu pago lá para você aí, cara. Né? Você lembra disso? Às vezes você estava uma vez, chegava uma pessoa que queria beber, pode beber que eu pago. Sim ou não? Essa é a amizade do mundo. Versículo 4. Por isso, difamando-vos estranho, não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Você não notou que o povo não entende? Aquele cara virou crente ali, rapaz, agora não bebe mais, né? Agora não vai mais para farra, não pega mais as mulheres aí fora, né? Quando é solteiro chama de gay, aquele cara vira viado, não pega as menininhas daí cima dele e rapa fora, não, porque o homem de Deus que não quer cair em pecado, aleluia. Amém. Certo? Então, se o mundo não entende, ainda é estranho, porque você não faz mais aquilo que você fazia antes. E o que eles fazem? Eles difamam você. Nessa igreja tem uma irmã que não está aqui hoje, ela vem mais nos cultos de domingo, e ela veio para a igreja, entregou o coração para Jesus, e Jesus mudou a vida dela. Só que ela não quis abrir mão das amigas do passado. Elas briguei com a lanchonete, né? E ela também, não bebia, não fumava, né? Mas estava ali no grupo, né? Um dia, o capeta bateu na chefona do grupo lá, falou: o que você está fazendo aqui, fulano? O que eu estou fazendo? Nós somos amigas muito, né? Você não é mais nossa amiga. Você não bebe, você não fuma, você não fala mal de ninguém, você está fazendo o quê? Aí veio contar comigo. Aí eu comecei a rir, falei: quando a pessoa escuta a voz de Deus, Deus permite até o Satanás dar uma orientação para a vida da pessoa. Amém? Tudo bem? Então eles difamam o bom comportamento, né, a vida do cristão. O que é difamar, pastor? É afirmar ou divulgar fatos que ofendem a reputação de alguém.
desacreditar alguém publicamente, perder a boa fama, mas nunca passa uma fofoca para frente. Já não devia ter escutado a fofoca, né? Mas porventura escutou, não teve jeito. Se estava no quarto e alguém estava contando fofoca na sala, não passa para frente não. Não toca no nome de ninguém não, porque Deus vai cobrar. Eu olhei para uma pessoa hoje aqui na igreja, eu estava orando, bateu ali no vidro, e há um ano e pouco atrás, quase 2 anos, saiu, era da igreja, saiu, chateado com a situação. Não sei se foi o pastor da igreja, mas hoje voltou aqui. Pastor, eu queria pedir perdão, quero que o senhor ore, porque eu tenho um suspeito de câncer na minha vida. Toma cuidado em tocar em vidas e pessoas, irmão. Vigia muito. Não é para a pessoa câncer na boca aí, que não tem cura, o pastor jogou praga, não. A pessoa que buscou isso para si. Não difama ninguém. Tem muita família com o nome na lama, né? Pessoas boas, porque alguém falou daquelas pessoas sem ser verdade. Tudo bem? 5. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Essas pessoas que difamam você, porque você não é mais do grupo delas, ainda fazem coisas, elas vão ser julgadas pelo Senhor Deus, pelo Senhor Jesus. Atos 10:42 diz que Jesus é juiz de vivos e mortos. Amém? Gente, quando tem uma pessoa falando mal de você e você não deve, isso glorifica a Deus. Amém? Isso é um sinal que você se tornou um crente de verdade. Estou falando mal do Ismael ali, mas o Ismael não está devendo. É um sinal de que ele se converteu de verdade. E você acredita que isso agrada a Deus? Mateus 5:11 fala o que é para você fazer quando você for difamado por alguém. 5:11. Bem-aventurados, felizes sois quando por minha causa, por causa de Jesus, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém? Então, quando alguém está descendo além de você, você não deve nada, você pode saber. Deus está contente com você. E é para você ficar contente também. Amém. Deve você querer matar ninguém, não, né? Está falando mal de mim, eu vou lá cortar a língua daquela fofoqueira. Faz isso não. Só ora e abençoa, amém? Versículo 6. Pois para esse fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Aqui Pedro está fazendo a menção dos crentes que estavam morrendo naquela época, amado. Milhares de crentes no ano 64 depois de Cristo, no tempo de Pedro ainda, morreram, enforcados, crucificados, queimados, esfolados, comidos por leões, porque não negaram o nome de Jesus. Então eles foram julgados aqui na terra, por Roma, e Pedro está dizendo, mesmo que vocês fossem, foram julgados e sejam mortos, glorifique a Deus com esse nome, certo? Amém? Era um cara tão louco que ele botou fogo em Roma, isso é história, e botou a culpa nos cristãos, e mataram milhares de cristãos lá, muita gente mesmo. Versículo 12 a 14, 1 Pedro, da sequência desse assunto aqui, 12 e 14. Amados, não estranheis em fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. O que é isso, mano? O povo de Deus vive numa ansiedade louca, não sabe por quê. Meu Deus, eu estou orando, eu estou dormindo até bem, né? Não está faltando o feijão em casa. Por que essa ansiedade? O que está acontecendo? Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Amém? Então, nós estamos no fim dos tempos. E segundo Pedro diz isso de uma forma clara. Está chegando o dia da vida do Senhor Jesus, amado. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados, guardados para o fogo, e estão reservados para o dia do juízo, o dia com D maiúsculo, o dia da vida de Jesus e destruição dos homens ímpios. Todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, porque para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Cadê Jesus que não veio nunca? Quando era criança, escutava dizer que Jesus estava vindo. Cadê? Olha aqui a resposta. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguém a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, que não vá para o inferno, senão que todos cheguem ao arrependimento.
Virá, entretanto, como ladrão. Jesus não é ladrão, mas virá como ladrão, porque o ladrão não avisa tentando na casa de alguém, certo? Jesus não vai avisar quando vir. Ah, pastor, que o profeta tal disse que vai vir. Mentira. Ele não sabe o dia da vinda de Jesus. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que dela existem serão atingidas. Dizem que isso aqui é uma explosão de uma bomba nuclear. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, devem ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Já que você sabe que vai acontecer isso, que Deus falou, então viva, decida viver em santo procedimento e piedade. 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Como que eu posso apressar o dia de Deus? A vinda do dia de Deus, a vinda do Senhor Jesus. Como? Vocês sabem? Pregando a palavra e alcançando o maior número de pessoas possível. Certo também? Por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, eu e você, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém? Amém. Você pode dar glória a Deus, por favor? Amém. Glória a Deus. Deveres dos crentes uns para com os outros. Versículo 7 ao 11 fala dos deveres dos crentes. Olha o que diz. Versículo 7. Diz que o fim de todas as coisas está, e ele manda fazer duas coisas: ser criterioso e sóbrio. O que é ser criterioso? Ter critério é ter cuidado, é muita atenção, é você não engolir qualquer coisa, você avaliar se isso é da Bíblia ou não. E sóbrio, o que é, pastor? É uma pessoa sensata, pé no chão, uma pessoa séria. Gente, brincar é bom, sorrir é bom, mas tem gente que brinca o tempo inteiro, nunca tem nada sério na boca da pessoa. Nós vivemos em momentos de tempos difíceis, amado, em que ninguém quer saber de Deus, em que teu parente precisa de Deus. Eu disse que com uma pessoa, esse dia a pessoa falou: pastor, mas meus parentes não são fáceis. Aí eu estava falando para ele: esses parentes assim mesmo, esses endemoniados, ele tem que ficar meio longe. Aí Deus falou assim: não é isso não. Pergunta para ele se ele já jejuou 3 dias só com água para ganhar o pai e a mãe para Jesus. Pergunta para ele se está orando de madrugada para salvar. Porque senão, mas não estão fazendo papel de... Né? Como você quer que teu pai, que é idólatra, enfiado lá no terreiro lá dentro, se converta se você não faz isso? Será que o capeta vai soltar facinho? Sim ou não? Amém? É algo sério, amado. O povo quer conversar com o parente, mas não quer fazer nada. Eu digo para minha esposa, às vezes a gente está conversando, tudo que eu consegui de Deus. Não é muita coisa assim, mas tudo foi com luta, foi com busca, foi na presença de Deus. Tudo bem? Pastor, mas se eu ficar 3 dias sem tomar, fica um, depois fica 2, depois você fica 3, você não vai morrer. Eu fiquei 21 dias só tomando água só e não morri. Fiquei um pouquinho mais magro, né? Mas não morri não. Certo também? Vamos lá. Então, o fim está próximo. Então, seja criterioso e sóbrio. Avalie suas amizades, aquilo que você conversa com pessoas. Tem gente que está perdendo só para atrapalhar a fé da gente, só para tentar desviar a mente da gente. Tem pessoas que lá no trabalho é o pior fofoqueiro do mundo, é a pessoa mais fofoqueira da terra. E algumas pessoas me dizem: pastor, aquela pessoa da sua igreja é a maior fofoqueira lá na igreja do teu trabalho, ou seja, não vem para a igreja por causa do fofoqueiro. Rapaz, isso aqui é problema seu, não vai para outra igreja então. Versículo 8: acima de tudo, amor intenso uns com os outros. Certo também? Acima de tudo na sua vida, tem amor intenso uns com os outros. Amado, nós amamos muito pouco. Tem gente que vai cuidar de um pai velho, uma mãe velha doente, 3 vezes a gente já está louco. Ô irmã, vem pegar essa praga desse velho nojento aqui, que eu não estou aguentando mais não. Cadê o amor? E se você não ensinar isso para os seus filhos agora, você fica velho e fica rodado. Porque os pais não ensinam que filho tem que honrar, honrar pai e mãe. Mas tem aquela perturbação. Vem cá buscar o velho que está perturbando, né? O infeliz esqueceu que ficou tocou na fralda lá não sei quanto tempo, que chorou de madrugada tantas vezes, que deixou o pai e mãe louco da vida. Agora, porque o pai está dando trabalho, fica aí falando do pai os parentes. Já jejuou por ele? Não, né? É sempre assim. Porque quem busca Deus e está pagando preço não tem tempo para falar, não. De ninguém. Mas, irmão, você olha para o meu pai,
Olha para minha mãezinha, porque a luta está grande, mas eu sei que a vitória é firme, irmão. Amém. Certo? Amém? Glória a Deus. Amados crentes, hoje a pessoa mais esquisita do mundo, não estou falando nem de você, né? Eu sei que você é uma pessoa de Deus, mas os crentes é o povo mais esquisito do mundo, não ama Deus de casa. Aquela Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus, oh que horror, oh que horror, né? Posso continuar aqui? Você falar que eu vou parar, eu paro. Ele diz que quando você ama, você cobre multidão de pecados. Provérbios 10, 12 diz isso. Por favor, coloque Provérbios 10, 12. Está aqui. O ódio é sempre condenas, mas o amor cobre todas as transgressões. Tiago capítulo 5, versículo 29 também diz isso. Aliás, 20, 29 aqui. Sabei que aquele que converte o pecador no seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Que negócio é esse, pastor? Se o amar, Deus vai cobrir a multidão de pecados de quem? A explicação. Quem muito ama, achará mais graça no dia do juízo. Amém? Se você é uma pessoa que muito amou aqui nessa terra, quando você partir, e o dia que você estiver na presença de Jesus, vai ter graça na tua vida, porque você usou de misericórdia com pessoas. Amém. 9. Sejam igualmente hospitaleiros, não reclame quando fazer favor para alguém. Os crentes muitas vezes até fazem, mas reclamam. Você sabe aquele pai rabugento que você tem? Quer ter, te empresta uns quentão, mas joga na sua cara a vida inteira, mesmo depois que você pagou? Aquela vez você pediu tempo de real, viu? Senão eu vou te emprestar, você está enrolado. Você tem assim? A Bíblia ensina, ser hospitaleiro. Naquele tempo as pessoas vinham de outras cidades, os crentes de outros lugares, e Pedro está dizendo assim: ofereço hospitalidade, pouso para o irmão que vem de outra cidade distante. Não é para você colocar qualquer pessoa dentro da sua casa, não. Chega um doidão lá, com um saco nas costas, batendo na porta, ele dá pouso, não. Se você tem dinheiro, você dá um trocado para ele pagar o hotel, se você tem. Você não tem obrigação de fazer isso, certo? Amém? E diz para você fazer as coisas com boa vontade. Romanos 12, 13 fala de hospitalidade. Romanos 12, 13. Estou correndo aqui, mas dá tempo de poder orar, tá, gente? 12, 13. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Amém? O que é, pastor? Compartilhar a necessidade dos santos. É a única maneira que Deus deixa você ser um cara fofoqueiro ou uma mulher fofoqueira. É quando você chega para o pastor e fala: pastor, eu fiquei sabendo que o irmão Tião não está bem. Parece que ele está tendo necessidade de carro, de arroz, de feijão, parece que estão passando terminal. Essa fofoca é santa e abençoada. Amém? Compartilhar a necessidade dos santos. O que é isso? Você leva para quem você acredita que pode estar fazendo alguma coisa. Deve conversar com os irmãos, perguntar se os irmãos podem primeiro, e com certeza não socorrer aquele irmãozinho. Amém? Aí tem gente que não fala nada e tem um parente orgulhoso que também não fala nada. Daqui a 3 vezes, pastor do céu, quase que eu passei fome, porque você é orgulhoso. Você tem um orgulho muito grande na sua vida, porque a igreja está aqui para estar com você nesse momento, certo? Amém? Mas se a igreja só serve para você, só para você trazer a sua oferta e o seu dízimo aqui, e não é igreja, não, é um clube. Clube é assim, você tem que pagar para poder usar, certo? Você tem que saber que, mesmo que a gente não pode pagar no iPhone lá que você comprou lá na Gazinha por 15 mil, né? Não podemos pagar, não, nem vou pagar. Mas o básico a igreja está aqui, né? Certo? Amém? E se precisar, eu vou na casa do Simão ali, pego frango, galinha, porco, né? É sério. Você chegar lá, você pode saber, né? Eu vou na casa da irmã de Maria, que postou um monte de galinha lá no quintal dela, eu pego o endereço, vou lá na casa dela pegar as galinhas dela, mas fazer alguma coisa, amém? Fazia, que agora vai estar sabendo, não vai deixar, né? Quando eu chegar lá. Versículo 10: servir uns aos outros com o dom que recebeu, sendo dispenseiro da multiforme graça de Deus. Amém? Falei aqui domingo que se a pessoa diz que tem um dom, mas não é para glorificar Deus, nem para estar a serviço dos irmãos da igreja, ele recebeu essa coisa do capeta. Pastor, tem um dom tão grande, pastor, sabe? Você está fazendo o que em prol do reino? Não estou fazendo nada, não. Então foi Satanás que deu para você esse negócio. Quem recebe o dom de Deus, mas glorifica o nome de Jesus e está a serviço de pessoas. Amém? Imagina que Deus te dá um dom de cura. Aí tem um monte de gente com enfermidade que te procura e que você, não vou orar não. Não foi Deus que deu um dom desse? Você concorda comigo? Certo? Certo? Né?
Esse negócio de dom é um problema. Pastor, eu sei tocar, eu sei cantar grande coisa, o capeta também sabia. Ele era o levita lá no céu, o Lúcifer. Ele era o cara, dizem que ele, né, nunca achei na Bíblia, mas disse que o cara lá que tocava coletivo instrumento, guitarra, baixo, teclado, bateria, tudo ao mesmo tempo. E ele se rebelou contra Deus, amado. Então assim, tem dom, amém, nós vamos pegar esse dom e vamos entregar na presença de Deus para ser útil, para servir o nosso irmão, amém? Se você tem um dom de serviço, de estar aqui como voluntário, de estar cuidando das crianças, de estar na cozinha, isso é algo de Deus, mas você tem que fazer alguma coisa. Aí você diz que tem um dom, mas não faz nada? Que dom é esse? O dom do trazer na cadeira? Não tem esse dom na Bíblia, não. Lá em Romanos 10, lá em 1 Coríntios 12, diz que tem uma lista de dons, 9 dons. Do trazer na cadeira não tem nenhum lá. Tudo bem? E todos nós temos algum dom lá. É só a gente perguntar para Deus, amém? Lá em Efésios 4:12 diz que Deus deixou 12 ministérios, 5 ministérios na igreja. Deixou apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas. Efésios 4:11. Certo? Deixou os dons na igreja. Mas no 12 explica o que muito pastor não entende. Que esse dom não é para ele, é para servir a igreja. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, amém? Para servir os irmãos, certo, amém? Posso continuar aqui? Mateus 10:8, que muita gente nas redes sociais não entende nada de Bíblia e diz assim: o pastor ali, ele recebe a oferta para pegar em outro lugar, mas de graça recebeste, de graça dá. Gente, tem gente bem ignorante nas redes sociais, você perde tempo. Eu fui lá em Médici lá, pregar, acabei de pregar, chegou um desvio lá com o envelope, né, oferta para gasolina. Então, meu irmão, pode colocar aí no gasofilaço da igreja, é uma oferta minha para a igreja, tá bom? Então, tinha gasolina no carro, eu não recebi nada. Mas digamos que se eu não tivesse nada, lá na reserva, você acha que eu ia falar, não? Ô irmão, não quero não, irmão. Eu vou orar que Deus vai dar um jeito para trazer essa gasolina para dentro do meu tanque. Sim ou não, mano? É uma incoerência, é uma falta de inteligência. Mateus 10:8 diz que de graça você recebeu, de graça você tem que dar. O que você tem que dar? O dom que Deus colocou na tua mão, você não pode cobrar para usar ele. Você cura enfermo, ressuscita mortos, purifica leproso, expulsa demônio, amém? Já aconteceu de pessoas levaram uma filha que estava endemoniada, perturbada lá em casa, há uns anos atrás, e depois foi ser preciso. Quanto que é, pastor? Irmão, não faz isso não. Senão Deus vai cobrar de mim, amém? Não estou cobrando nada, não. Não, pastor, pode falar, não estou cobrando de mim. Aí chegou em sem ninguém, falou, pastor, então passa aí o Pix que eu vou fazer uma oferta aí. Mandou R$50, né? Certo, amém? Então vamos entender Bíblia, mano. Pelo amor de Deus, fica bebendo essas coisas nas redes sociais, esses caras doidos, você perde mais tempo na rede social do que buscando Deus, e você quer vitória de Deus na sua vida. Versículo 11: se alguém fala e fala de acordo com os oráculos de Deus, com a palavra de Deus, com o dom profético de Deus para a igreja, se alguém serve e faça na força que Deus supre, nunca na sua própria força, não. Você sabe o que a gente reclama? Que faz? Porque faz na força do braço. Eu trabalhei um ano naquela igreja, nunca reconheci nada. Então reconhecimento vai vir de onde? Pastor? Da coordenadora, do diácono, do presbítero? Se você faz para Deus, você fica tranquilo, certo? Lá em Colossenses 3:23 diz que tudo que você fizer, você tem que fazer para quem? Para o pastor, para o padre? Tudo que eu fizer, fazer de acordo, de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Amém? Por quê? Porque do Senhor você vai ser representado. Certo, amém? Então quando você fazer algo, faça na força do poder que Deus supra. Tem pessoas que têm um talento para socorrer vidas. Tem gente que tem um talento de trazer pessoas para a igreja. Tem gente que Deus deu algo especial para ele, mas é na força que Deus supre. Se for fazer para ficar reclamando, por favor, não faça mais, não. Em nome de Jesus. Tudo bem? Posso continuar aqui? Que tem que dizer sim. Acho que eu trabalho demais nessa igreja. Cuida dessa criança uma vez por mês. Vem no culto narrar uma vez por semana. E está morrendo. Meu Deus do céu. O que aconteceu? Eu vim de uma igreja batista de Paraná que segunda tinha reunião na casa do pastor porque eu era líder. Terça, culto 7h30 da noite na igreja. Eu saí do mercado 8 horas, chegava lá 8h15, 8h20. Tinha um capeta na porta para falar que eu estava chegando só para pegar. É uma amenda que tem, né?
Aí, quarta, tinha o culto dos impossíveis, que era impossível aí, que era 15h30, né? O culto, né? Quinta, tinha o culto 19h30, chegava, saía do mercado, e dizia, de mococa, para chegar lá 8h15, né? Aí, sexta, tinha o culto na casa da igreja, os irmãos da igreja. Eu saí do trabalho, aí ó, pegava ali, tinha os lanchinhos lá também, né? Glória a Deus, né? Sábado, tinha o culto dos jovens, 7h, eu chegava também 8h15, tudo fedido, mano, carregando mais de assunto o dia inteiro na cabeça, sal, estava nem aí, eu queria escutar a palavra de Deus. Aí tá, domingo tinha culto de manhã, 9 horas, e 2 cultos, um das 5h30 às 7 e outro das 7h30 às 9. Eu estava em todos eles. Era o primeiro que chegava, onde saía, e ninguém nunca mandou fazer nada, nunca pediu. Eu tirava as cadeiras, colocava as cadeiras, era alegria para mim poder fazer alguma coisa. Hoje em dia chega um visitante e o líder tem coragem de falar assim, irmão, vou te levar ali até uma cadeira ali, ou se levantar e dar o lugar dele. Não, mano. Eu digo, meu Deus do céu, que mundo, que em 30 anos o trem mudou, despecou. A pastora fez aqui uma campanha em 15 dias de orar a Deus, 5, 6 princesas preciosas que pelo menos vieram. Uma igreja que tem 200 pessoas, 5 mulheres aqui, mas isso é vergonha. Será que só essas que tinham problema, né, para poder romper, para poder vencer? Parece para se converter, não será nada, porque não quer nada com Deus, não quer nada com Deus. Eu sei que tem gente que estava trabalhando naquele horário, outros estavam estudando, mas você vai saber que muita gente poderia ter vindo aqui para orar junto com as irmãs aqui, pastora, irmão, vamos orar para conseguir o milagre. Já está acontecendo milagre, isso que eles viram, tá? Amém. Que foi buscado aqui. Glória a Deus. Amém? O Ismael, que nem mulher é, que estava aqui, irmão, buscando. Amém? Esse tempo eu fiz aqui uma oração das 4 às 5. Sabe quantas pessoas que vinham? 4, 5, 6. O dia que der, tornou bem 7. E meu Deus do céu, sabe que sou eu que tenho problema? Sou eu que preciso de milagre financeiro? Sou eu que preciso de cura? Sou eu que tenho parede para se converter? Né? Só eu que passo pelos lutas, meu Deus. Só eu que acordo na madrugada, às vezes com o coração batendo forte, assustado. Será que sou eu, Senhor? Cadê o povo? Lá de Paraná, quando eu era de lá, tinha 30, 40 pessoas na porta da igreja, 4 horas, esperando nem chegar para poder ir para a igreja. O povo tinha sede de buscar a Deus. Hoje, depois de ver essa desgraça das trevas, né, você me perdoa esse nome, tal da internet, do celular, o povo ficou tudo louco. É o tempo inteiro. Não lê nada, não interpreta nada, não tem inteligência para nada, não consegue ler 10 vezes em seguida. Escreve tudo errado. Escreve, gente, eu morro de vergonha o que o povo escreve aí, hoje sem H, né? Hoje com O, G, I, foi meu Deus do céu. Te abençoa, Te amo, é te amo, não é te amo, é te amo de gaúcho, te amo, não é te amo. Então, gente, esse povo aprendeu aonde? Deve ser esse professor tudo ruim, ensinando as coisas erradas. eu não. Pastor que ensina esse povo tudo errado aí. Mas, assim, uma pessoa com mínimo inteligência que ele tem, você fala assim, nós veio, aí a pessoa veio corrigir, mas a pessoa, pois é, João, nós viemos ontem aqui. Eu falei, nós veio, a pessoa falou, nós viemos. Ou ele está errado, ou eu estou errado, certo? Vai buscar saber, eu estou errado, então ele tem que mudar. Uma vez o meu pastor me corrigiu lá, pediu para me dar o versículo, ele, somos arguidos pelo pecado. Aí tinha aqueles 2 pontos em cima do outro, e eu falei, arguido. Aí ele pegou e falou, pois é, irmão, o irmão Fábio leu aqui que nós somos arguidos pelo pecado. Gente, eu entendi na hora. Ele está falando para mim que eu li errado. Eu falei, me corrigir, amém? As pessoas não acham. Mas na verdade, se a pessoa ler um capítulo disso aqui por dia, já está. Gente do céu, o que aconteceu? Porque não tem estudo, mete o cara na Bíblia, você fica ninja, meu amigo. Você fica craque, amém? Provérbios é o livro de sabedoria, mano. Você começa a ler, sua mente abre ali, ó. Tudo bem que você está aqui? E que todas as coisas, Deus, seja glorificado por meio de Jesus, amém? Amém. Versículo 15: não sofre nenhum de vós, cristãos, por ser assassino, ladrão, malfeitor ou quem se intromete em negócios de outros, na vida das pessoas. Nós precisamos cuidar da nossa vida e deixar a vida dos outros. É que a fulano está pegando fulano, deixa para lá. É que o fulano está falando isso, deixa para lá. Vai se intrometer na vida dos outros. Às vezes estamos dando poder em nossa vida, estamos intrometendo na vida dos outros. Estamos devendo na Gazinho, lá não sei mais na onde. O Gazinho, porque a Maria Laura tem a Nova lá, tem a Martins, tem a Martinez, tem a Rodrigues.
e está falando da conta dos outros, está brigando com o marido e está falando dos parentes lá que está tendo briga. Confúcio dizia assim que se eu tirar a neve que cai no meu chão, na frente da minha casa, eu não vou ter tempo para olhar a neve na casa do vizinho, certo? Pessoas que se valorizam de maneira porque tem pouca coisa para fazer, aí Deus dá mais trabalho. Ah, pastor, então quem pegou, pois é, provavelmente está se intrometendo naqueles outros. 2 Tessalonicenses 3, 9 ao 15, eu não vou ler para deixar. Versículo 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe desse nome. Glorifique a Deus no nome de Jesus. Amém? Ele disse: se você é um cristão verdadeiro, você vai ser perseguido mais cedo ou mais tarde, vai ter perseguição. Naquele tempo lá de Pedro, matou milhares de pessoas para não negar Jesus. Hoje é beleza. Hoje ninguém te critica, ninguém te persegue, ninguém quer te matar porque você é de Jesus. Versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Esse juízo aqui não é questão de julgar para lançar no inferno, é de correção, de disciplina. Deus começa por nós, amado. Você pensa que é pelo país doido lá, o noiado, o bêbado, o prostituto, não é por mim e por você. Pastor, qual que é o fim de quem não obedece a Deus? Apocalipse capítulo 20, versículo 10 diz qual que é o fim dessas pessoas. Apocalipse 20, 10 diz assim: o diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também. Essa besta aqui não é sua sogra, tá? A besta aqui é um líder. É um líder que vai aparecer para fazer guerra, tá, gente? Pelo amor de Deus. O pastor falou da senhora lá, só, mas se deu alguma problema para mim. Já não se pode não só a besta, como também o falso profeta. Eles serão atormentados de dia e de noite por séculos dos séculos. 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença subiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E Jesus vai se assentar no trono branco no dia de julgar todos. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Vai ter ressurreição também de mortos, tá? Postos em pé diante do trono. Então se abriram livros e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Tudo que eu falo, tudo que eu faço é anotado lá no livro da vida. Pastor Fábio falou mal de quem aqui, né? Do Sérgio, né? Do Sérgio Pires, né? Colocou Pires aí, né? Eu fiz no dia. Você acha que vai escapar? Não falei que é certo, eu só falei. Eu vou poder tomar bola com o pastor, está falando mal de mim, né? As nossas obras, boas e ruins, vão estar tudo claro. Se as pessoas entenderem assim, se as palavras de adulterar, de se prostituir, de acessar pornografia, de ficar presos nos pecados sexuais, né? De falar uma coisa, eles paravam, mas eles entendem que não. Não, mas você que entende? Deu mar os mortos que nele estavam, a morte foi além entregaram os mortos que neles haviam e foram julgados um por um segundo as suas obras. Eu já expliquei aqui o que acontece depois que a pessoa morre. Vocês lembram aqui? A pessoa morreu, puf, a pessoa foi para onde? Não existe som da alma, que o povo lá da sétimo dia fala, e não existe purgatório, um lugar intermediário que você vai dar uma refinada nos pecados para depois ir para o céu. Isso não é verdade. A Bíblia diz que a pessoa morre, o espírito dela sai. Se ela não tem Deus, ela vai para o Hades, que é a antessala do inferno. E se ela é a pessoa de Deus, ela vai para o paraíso, certo? Quando for ressuscitar, ela volta para o corpo e vai ser julgada as suas obras, tanto quem foi para o céu e quem vai para o inferno, certo? Já expliquei isso aqui um tempo, mas acho que depois explico mais tempo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa. Cadê? Versículo 10, mas você está no versículo 20, no capítulo 21, é capítulo 20, versículo. O que você fez aí, ó? 12 aqui, olha o 12. Então, vou expulsar daqui de cima. 13, 14, isso que a gente já leu. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte do lago de fogo. Amém? Quem nasceu duas vezes só vai morrer uma vez, certo? Como assim, pastor? Eu nasci da minha mãe,
né? E depois de uma certa idade, eu entreguei minha vida para Jesus e eu nasci de novo em Cristo Jesus. Você também. Amém. Quando morrermos, nós não vamos, né, só morte física, porque vamos estar na eternidade com Cristo. Amém. A pessoa que nasceu uma vez só nasceu da mãe e nunca entregou o coração para Jesus, ele vai morrer a morte física e vai morrer a morte espiritual também. Tudo bem? 15. E se alguém não foi achado no escrito do livro da vida, isso foi lançado 16. Vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se passaram e o mar já não existe. Ué? Deixa eu ver aqui. Vai ver que é nem Bíblia também. Meio doido aqui. E eu achei que tinha mais aqui. Então as Bíblias aqui também é minuto. A gente sabe, a gente lê com os versículos aqui, tá? Não, é isso mesmo. Eu estou comendo aqui. Versículo 18. Diz que se é com dificuldades que o justo é salvo, onde ele vai comparecer o ímpio sim com o pecador? Isso aqui é dá na cabeça de muita gente. Pastor, a Bíblia diz que eu sou salvo pela quê? Pela graça, certo? A graça você não tem que fazer nada além de crer em Jesus, que é o dom imerecido, certo? Efésios 2, 8 e 9 diz isso. Mas como que aqui diz que se é com dificuldade que o justo é salvo? Dificuldade não salva ninguém. Aqui diz, quer dizer que as dificuldades que nós salvos vamos passar por muitas dificuldades aqui na terra, até o dia de estarmos com Jesus, certo? Se é com dificuldade que o justo é salvo, nós vamos enfrentar dificuldades aqui, certo? Naquele tempo vamos enfrentar dificuldades com Roma. Provérbios 11, 31 diz que se o justo é punido a terra, quanto mais o ímpio, sim, o pecador. Você pode ficar em pé, por favor? Versículo 19. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, que encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Naquele tempo havia um medo muito grande de morrer a qualquer momento, de ser preso a qualquer momento. Então eles davam uma saudação, uma oração. Os cristãos daquela época, duas coisas: quando eles se encontravam no mar, eles iam lá e faziam o desenho de um peixe, a metade de um peixe, né? Por isso que essa igreja tem um símbolo de um peixe, é o símbolo do cristianismo. E o outro, que era cristão também, ia lá e completava o peixe. Era a senha deles, que nós somos tudo de Jesus, amém? Mas eles tinham uma oração. Eles dizem assim: nossa vida está em tuas mãos e nossa alma está sob teus cuidados. Eles dizem isso a todo momento, eles poderiam morrer a qualquer momento, certo? Você pode dizer comigo: a minha vida está em tuas mãos. A minha vida está em tuas E a mãos. minha alma está sob teus E cuidados. a minha alma está sob seus Você cuidados. acredita nisso? Você acredita que Deus cuida de você? Amém. Você acredita que Deus cuida da sua família? Amém. Amém? Então vamos cantar só um pedacinho aqui para encerrar.